Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador da mente humana. Estamos começando o episódio 56 do Cognamentos Podcast, mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas não, nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, um recado rápido e importante: todos os estudos usados para construir esse episódio vão ser listados no post da publicação e também lá no nosso site do Cognamentos. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você já está nos ouvindo em sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é sempre o @cognamentos. Segue a gente por lá. E você já sabe que todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos alguns custos, como hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. Claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E agora, vamos para o nosso tema de hoje. Talvez você já tenha se pego dizendo algo assim: depois eu faço, agora não dá, ou quando eu estiver mais tranquilo, eu faço isso. E antes de qualquer coisa assim, eu imagino que algumas vezes você já tenha procrastinado, e isso indica algo muito importante sobre você. Significa que você é humano. Não indica diagnóstico, não é um atestado de preguiça e não uma sentença de caráter. Mas também não é totalmente inofensivo. Procrastinação é aquele comportamento de adiar uma tarefa que você pretende fazer, que você sabe que precisa fazer e que provavelmente, se não fizer, vai te custar caro lá na frente. Só que ao mesmo tempo, você adia. E o detalhe decisivo é esse: adia de forma voluntária, escolhendo um alívio imediato, mesmo sabendo que a conta vai chegar depois. Repare como isso já muda o jeito de olhar para esse problema. Se fosse falta de informação, era só colar um post-it na sua frente. Se fosse falta de agenda, era só usar um calendário. Mas procrastinação é mais parecido com um desvio emocional do que com um erro de planejamento. É como se o cérebro dissesse: eu sei o que tem que ser feito, mas agora eu não quero sentir o que eu sinto quando eu penso isso, quando eu faço isso. E pronto, você abre outra aba. Você arruma a gaveta, você responde uma mensagem, você faz um café, você assiste um vídeo sobre produtividade para evitar ser produtivo. E quando isso acontece uma vez ou outra, a vida segue, tranquilo. O problema é quando procrastinar vira um padrão. Aí, em vez de ser um adiamento pontual, vira um estilo de funcionamento. Você passa a viver negociando com o próprio desconforto. E tem um motivo para isso. Tem um estudo brasileiro de 1999 sobre esse tema, publicado na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, que já descrevia a procrastinação. Aparece, obviamente, tanto em estudantes quanto em transeuntes, como eles denominaram ali no estudo, no dia a dia, como um comportamento observável repetido com justificativas parecidas. Daqui a pouco eu faço, ainda tem tempo e agora não dá. E isso não é novo, só ganhou um palco maior porque a gente tem muito mais distração disponível por centímetro quadrado na vida.
E aí vem uma pergunta que eu ouço muito. Mas por que eu faço isso se eu sei que vai ser pior depois? E a resposta é bem curta. Porque no curto prazo, procrastinar funciona. Funciona como regulador de emoção. Você evita a ansiedade, evita a frustração, evita a sensação de incompetência, evita tédio, evita o medo de falhar. E por alguns minutos, às vezes até por algumas horas, você sente um alívio real. Isso é importante, o alívio não é imaginário, ele acontece realmente. Só que é um alívio que custa caro, porque o custo aparece depois e normalmente aparece ali em 4 moedas: culpa, estresse, queda de desempenho e pior de bem-estar. Quando você repete esse ciclo muitas vezes, você começa a associar essa tarefa importante com o sofrimento. A tarefa vira um monstro mental. E não sou eu que estou dramatizando, não. Tem um estudo na Suécia de 2023, bem recente, mostrando a associação entre procrastinação e desfechos de saúde ao longo do tempo em universitários. E não é só com nota ruim, não, mas em saúde mesmo. Mais estresse, pior da qualidade de vida, sintomas e dificuldades ao longo do tempo. E alguns estudos ainda mais recentes, de 2025 inclusive, que também apontam relações entre procrastinação e emoções negativas em geral, como ansiedade, estresse e humor deprimido. Ou seja, procrastinação não é só um problema de organização, é um comportamento que conversa com saúde mental e com saúde física. E antes que você pense, ok, isso é com o estudante, calma lá. A procrastinação também aparece em decisões de saúde. Em jovens adultos, ela se associa, por exemplo, a comportamentos de risco e escolhas menos saudáveis. Em populações mais velhas, aparece ligada ao adiamento de cuidados preventivos. Em adolescentes, ao alerta para riscos de saúde associados ao amanhã eu resolvo. O depois eu faço não fica só no trabalho e no estudo. Ele pode invadir sono, alimentação, exercício, consultas, exames, tratamento, autocuidado. E aqui é importante dizer com clareza, não é para criar pânico não, é para criar consciência. Agora vamos destrinchar a procrastinação de um jeito que seja útil e prático. Primeiro, procrastinação não é sinônimo de descanso. Descanso é uma escolha consciente para recuperar energia. Procrastinação é um adiamento que te deixa mais cansado. Descanso te devolve. Procrastinação te cobra juros. Se depois de adiar você se sente pior, com ansiedade, com culpa, com aquela sensação de eu deveria estar fazendo, isso não é descanso. Isso é uma forma de fuga. Segundo, procrastinação não é sempre falta de disciplina. Em muitos casos é falta de clareza. Quando a tarefa é grande, nebulosa ou sem um passo inicial claro, o cérebro trava. E ele trava especialmente quando existe um risco social ou interno. Por exemplo, e se eu fizer errado? E se eu não for bom? E se eu falhar? Inclusive, uma revisão sobre o modelo cognitivo comportamental da procrastinação descreve como crenças, pensamentos automáticos e emoções associadas fazem a tarefa parecer mais ameaçadora do que ela é, aumentando essas esquivas, como eu falei anteriormente. Terceiro, procrastinação tem motivos diferentes. Nem todo mundo procrastina pelo mesmo motivo. E isso é essencial, porque intervenção boa depende de entender a função do comportamento. No Brasil, foram desenvolvidas inclusive algumas medidas específicas para investigar a procrastinação acadêmica, incluindo uma escala de motivos. Esses estudos identificam motivos como a adesão a tarefas, as dificuldades de autorregulação, problemas de gestão de tempo, medo de falhar, desmotivação e busca de recompensas imediatas. São diversos motivos associados. E também tem um questionário focado em consequências negativas, mostrando que a procrastinação acadêmica tem impactos mensuráveis e relevantes para estudantes. Mas lembrando, não é exclusivo de estudantes não. Isso é muito útil na prática. Às vezes, o problema é a tarefa ser chata e longa. Às vezes, a pessoa se comparar demais e se sentir incapaz. Às vezes, é ansiedade de avaliação. Às vezes, é falta de hábito de começar. E às vezes, é um ambiente caótico. E falando em ansiedade, vamos abordar um achado bem relevante no contexto brasileiro. Um estudo recente com universitários brasileiros, publicado em 2024, examinou procrastinação acadêmica e destacou contribuições inclusive de variáveis demográficas, ligando algumas questões do ambiente e principalmente da ansiedade cognitiva de provas. Sabe aquela ansiedade de pensamentos preocupantes? Aquela ruminação como, e se eu travar? E se der branco? E se eu reprovar? Isso reforça o que muita gente sente na pele. A prova,
o prazo e a avaliação não são só eventos externos. Elas disparam uma tempestade de pensamentos que empurra a pessoa para o adiamento como alívio momentâneo. E com ensino remoto e vida digital, a coisa ganhou mais camadas ainda. Durante a pandemia, alguns estudos apontaram relações entre procrastinação acadêmica e o contexto do aprendizado online, com desafios de autorregulação, distrações e menor estrutura ambiental, ou seja, a mudança de ambiente. E em grande parte dos casos, o aumento das distrações piorou o cenário. E isso não acabou com a pandemia, o mundo continuou mais híbrido, mais digital, mais cheio de estímulos e distrações. Agora, eu gostaria de trazer uma reflexão importante aqui. Procrastinação pode ser um problema de saúde? Essa pergunta foi levantada de forma bem direta em um artigo brasileiro de 2001 que discute se procrastinar poderia ser entendido como um problema de saúde, justamente pelo impacto funcional e emocional, especialmente quando crônico. E hoje, com dados internacionais conectando procrastinação e desfechos de saúde mental e bem-estar, essa discussão ganha ainda mais peso. Então assim, ela não é uma doença por definição, mas pode ser um comportamento com efeitos relevantes na saúde, sim. Ok, até aqui você já entendeu que procrastinação é sério, mas a proposta de hoje não é te deixar com culpa não. Aliás, a proposta do Drops Cognamentos é ao contrário, é te dar possibilidades. Então vamos para a parte prática. Já prepara aí sua anotação, notável ouvinte, e vamos para as dicas de como reduzir a procrastinação de um jeito que seja realista. Eu vou te dar um conjunto de ações organizadas em princípios, porque o erro mais comum é buscar uma técnica mágica e abandonar tudo quando ela falha na primeira semana. A ideia aqui é construir um repertório, passo a passo, dia a dia. Primeiro princípio, deixe o início menor e mais simples. A procrastinação ama tarefas gigantes. Ela adora quando você diz, vou escrever o trabalho, vou estudar para a prova, vou organizar a minha vida. Isso é grande demais. E quando é grande demais, o cérebro não sabe por onde começar. E o começo vira o maior obstáculo. Então, a regra é, transforme tarefas em primeiros passos. Em vez de estudar para a prova, o primeiro passo pode ser, eu vou abrir o arquivo da disciplina aqui, ou separar o material, ou vou ler o primeiro tópico. O cérebro precisa de um começo mais fácil, isso reduz a barreira emocional. E isso conversa com modelos cognitivos comportamentais. Quando você reduz a ameaça percebida da tarefa e aumenta a sensação de controle, você diminui a esquiva. Segundo princípio, comece antes de estar pronto. É isso aí. Eu sei que isso pode soar estranho e até contraintuitivo, mas é isso mesmo que você ouviu. Comece antes de estar pronto. Procrastinação é alimentada pela crença de que você precisa estar motivado, inspirado, confiante ou no clima para começar. Só que o que a evidência e a experiência mostram é o contrário. Muitas vezes a motivação vem depois do começo. Então, em vez de esperar à vontade, você cria uma janela, uma pequena janela de ação. 5 minutos, 10 minutos, como um teste. O objetivo aqui não é terminar, é começar. E começar altera o estado interno. Começar diminui a inércia. Começar reduz a ansiedade antecipatória. Terceiro princípio. Trate a ansiedade como um sinal, não como um semáforo vermelho. Quando você sente ansiedade antes de uma tarefa, o seu cérebro interpreta como perigo. E aí ele tenta te proteger, te afastando. O problema é que para muitas tarefas importantes, a ansiedade é normal. Ela é um sinal de importância, não necessariamente de ameaça real. Em estudantes, ansiedade cognitiva de prova está associada à procrastinação, como eu falei anteriormente. Então, se a ansiedade está presente, a estratégia não pode ser zerar a ansiedade. Tem que agir com ansiedade. Inclusive, eu falei isso lá no nosso último episódio sobre por que fazer psicoterapia. Ela pode ir com você, mas ela vai no banco de carona. Quem conduz é você. Uma prática útil aqui é nomear a emoção. Eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Isso reduz fusão com o estado emocional. Então, escolher um microcomportamento, mesmo ansioso, eu vou fazer o primeiro passo. Quarto princípio, negocie com o ambiente, não só com a força de vontade. Ambiente importa muito e a literatura brasileira discute aspectos ambientais que influenciam procrastinação acadêmica, como distrações, contexto de estudo, organização e pressões externas. Em contexto de aprendizado online, isso fica ainda mais evidente. Então, algumas ações simples podem ajudar.
Se você vai estudar, deixe o celular longe. Longe mesmo, se precisar, deixe em outra sala. Se você vai escrever, abre só o arquivo e fecha o resto. Se você tem distração, crie bloqueios. Se a casa é barulhenta, use o fone de ouvido ou, se puder, um lugar alternativo. Isso não é fraqueza, isso é design comportamental. Olha que chique. Você torna mais simples fazer o que precisa ser feito e menos acessível aquilo que te puxa para longe da tarefa. Quinto princípio: crie prazos reais e visíveis. Procrastinação adora prazos abstratos. Essa semana eu faço. É um convite para não fazer. O cérebro entende como algum momento mágico que nunca chega. O que funciona melhor é um compromisso específico e curto. Hoje, às 19 horas, por 20 minutos, eu vou fazer X, eu vou fazer Y. É quase ridiculamente simples, mas funciona porque transforma intenção em ação situacional. Lembre, o que não tem prazo não precisa ser feito. Sexto princípio: monitore consequências sem se torturar. Aqui entra um ponto importante: existem instrumentos que medem consequências negativas da procrastinação acadêmica, reforçando que o comportamento tem impacto real, é verdade, mas o monitoramento não deve virar autopunição. A pergunta não é por que eu sou assim? A pergunta é o que aconteceu antes de eu procrastinar? O que eu senti depois? Se você começa a perceber que sempre procrastina quando a tarefa envolve avaliação, talvez o foco seja ansiedade. Se procrastina quando a tarefa é longa e chata, talvez o foco seja divisão de etapas e recompensas. Se procrastina quando está exausto, talvez o foco seja sono e limites, não produtividade. Sétimo princípio: use recompensas, mas de forma inteligente. Um erro clássico é tentar se premiar com algo que já está disponível o tempo todo. Se a recompensa é o celular e ela já está na sua mão, não é recompensa, é só uma distração. Recompensa útil é aquela que você acessa depois de cumprir um pequeno passo. Pode ser um café, um episódio de uma série, um passeio, um banho longo, uma conversa. Ela precisa ser proporcional. Não é eu vou escrever 2 linhas e comprar um carro. Também não é eu vou estudar 3 horas e me permitir respirar. Tem que ser algo viável e real. Pense em recompensas que façam sentido e sejam viáveis também. Oitavo princípio: lide com perfeccionismo de frente. Perfeccionismo é um combustível potente de procrastinação. Porque se o padrão interno é tem que ficar ótimo, começar fica mais arriscado. Você se protege adiando. E aqui a estratégia é reduzir o padrão de entrada. Você não começa para ficar perfeito, você começa para existir uma primeira versão. Depois você melhora. Aliás, isso até viralizou um tempo atrás nas redes sociais, não é? Primeiro você começa, depois você melhora. Se você trabalha com a ideia de rascunho ruim, você destrava o início. E na prática, para tarefas acadêmicas, por exemplo, isso é ouro e funciona muito bem. Nono princípio: pratique autorregulação como habilidade, não como traço. Estudos mostram que autorregulação, autocontrole e autoeficácia se relacionam com procrastinação. Por exemplo, em pós-graduandos, a percepção de estresse influencia na procrastinação e mecanismos como autoeficácia de aprendizagem e autocontrole têm um papel importante nessa relação. Isso significa que não é o eu sou assim, é eu estou treinando isso, eu estou desenvolvendo uma habilidade. E treino envolve repetição, ajuste e principalmente paciência. Por fim, o 10º princípio: se você procrastina muito, olhe para a situação de vida e resiliência. Um estudo com estudantes de enfermagem analisou procrastinação e satisfação com a vida em relação à resiliência acadêmica, sugerindo que esses fatores se conectam. Quando você está com a vida drenada, sem perspectiva, sem recuperação, a tarefa não é só fazer, é aguentar, e aí a procrastinação aparece como um sintoma de desgaste. Então, às vezes, reduzir a procrastinação é também aumentar o bem-estar básico: sono, alimentação, pausas, movimento e apoio social. Não como papo de autoajuda, mas como condições que favorecem a autorregulação. Agora vamos falar de um ponto que talvez não seja conhecido de muita gente e pode causar uma certa confusão: a procrastinação ativa. Olha só. A ideia é que algumas pessoas adiam de forma estratégica, mantendo o desempenho e controle da situação. Na prática, a pergunta é simples: o adiamento te ajuda ou te prejudica? Se você adia e entrega bem, sem sofrimento excessivo, sem culpa persistente e com sensação de controle, pode ser um estilo, uma forma de não sobrecarregar ou até mesmo um alinhamento das suas prioridades. Mas cuidado, muita gente chama de procrastinação ativa aquilo que na verdade
É um ciclo de estresse e adrenalina. Se você vive de última hora, dorme mal, sofre, se culpa e repete, isso não é estratégia, isso é dependência de pressão. E aí a intervenção não é o aceitar que você funciona assim. A intervenção é construir um sistema que você não precise se destruir para produzir. Então, é bom ficar alerta. Nesse sentido, pense em alguns pontos, alguns mitos que merecem ser desmontados. Mito 1. Eu trabalho melhor sob pressão. Às vezes, você trabalha sob pressão porque é quando não dá mais para fugir. Isso não significa que é melhor, significa que é inevitável. Mito 2. Eu sou preguiçoso mesmo. Procrastinação não é preguiça quando você fica ansioso, culpado e preocupado. Preguiça, descansa. Procrastinação te deixa em alerta, te deixa ansioso. Mito 3. Quando eu estiver mais calmo, eu começo. A calma muitas vezes vem depois da ação e esperar calma pode virar um adiamento infinito. Mito 4. Eu preciso de mais disciplina. Talvez você precise de mais clareza, mais estrutura, menos distração e uma relação mais saudável com o erro, com o desconforto. Ninguém gosta muito de errar, não é verdade? Mas isso vai acontecer na nossa vida, então se relacionar melhor com isso pode ser um ponto importante. E isso conversa o que revisões brasileiras já sinalizavam. A procrastinação se sustenta por crenças, pensamentos automáticos, emoção e esquiva. E antes de terminar, vale focar em 3 pontos que estão interligados, mas que é bom estar bem claro para criar estratégias em nosso dia a dia. Priorização, planejamento e procrastinação. Priorizar é dizer não para uma coisa porque você escolheu sim para outra. Planejamento é organizar passos e prazos para facilitar a execução. Procrastinação é dizer não agora para algo importante sem ter escolhido um sim melhor. É uma fuga do desconforto. Procrastinação às vezes se disfarça de planejamento quando você passa horas organizando, mas não dá o primeiro passo. Você faz planilha, baixa aplicativo, escolhe a cor do marcador e não começa. O famoso produtivo e improdutivo. Isso nos leva a um aspecto bem estudado. A procrastinação costuma caminhar junto com uma autorregulação ruim. E por isso é relevante o achado de que estresse percebido se relaciona com procrastinação e que autoeficácia para aprendizagem e autocontrole entram como peças importantes nesse processo. Traduzindo, quando você se sente sobrecarregado, a sua confiança para se organizar cai. Seu controle sobre impulsos cai e o cérebro busca um alívio rápido. No ensino online, isso fica ainda mais evidente. Quando a estrutura externa diminui, você precisa de uma estrutura interna muito maior. E muita gente não teve esse treino. E nesse ponto, alguns pensamentos automáticos acabam alimentando o adiamento. Eu não sei por onde começar, mas vai ficar ruim. Nossa, mas é muita coisa, eu faço melhor depois que não estiver mais tranquilo. Uma estratégia prática é responder com frases realistas e úteis. Eu não preciso fazer perfeito, eu preciso começar. Eu não preciso de vontade, eu preciso de 10 minutos. Eu posso estar ansioso e ainda assim dar um passo. E já que a gente está falando de intervenção, um estudo sobre intervenções para reduzir a procrastinação que reforça que funciona melhor quando se combinam alguns componentes. A psicoeducação, técnicas cognitivas, técnicas comportamentais com treino de autorregulação. Ou seja, não é só lista, é lista sim, mais emoção, mais crenças, mais rotina, mais ambiente. É uma rede interconectada. Bom, indo para o nosso final, então, 2 pontos rápidos que ajudam a entender por que algumas pessoas parecem procrastinar mais do que outras. 1. Contexto e demandas. Além de diferenças individuais, entram fatores como rotina, pressão por desempenho e ansiedade cognitiva, por exemplo, numa prova, no caso de universitários. Em outras palavras, não é só personalidade, é também, mas também é o ambiente cobrando, o corpo cansado e a cabeça ruminando. E 2, o jeito como você interpreta o adiamento. Algumas pessoas se identificam como procrastinadoras ativas, acreditando que deixam para depois porque funciona melhor sob pressão, como eu falei anteriormente. O ponto aqui não é proibir ninguém de trabalhar sob pressão, se você gosta, mas é observar o custo disso. Se o funcionar sob pressão vem junto com noites mal dormidas, ansiedade, culpa, prejuízo, então talvez, como eu falei, não seja um estilo, seja um ciclo ruim.
E como esse episódio está apresentando várias possibilidades de ações reais, aqui vai mais uma. É quase que um kit prático de bolso para você usar quando perceber que está entrando no modo daqui a pouco. 1. Nomeie o que está acontecendo. Estou procrastinando. Isso já reduz o automático. Você se atenta ao que está fazendo. 2. Pergunte. Qual emoção eu estou tentando evitar? É ansiedade, é tédio, é medo? 3. Reduza a tarefa para 2 minutos. Eu falei anteriormente. Se você não consegue começar em 2 minutos, o passo está muito grande. 4. Bloqueie uma distração por 10 minutos. Uma só. Não precisa virar um monge tibetano, não. E lembre, procrastinação adora tarefas grandes e emoções grandes. Sua missão é diminuir as duas coisas. Menos drama na tarefa, mais gentileza com você e um passo pequeno para iniciar. Vai e faz. E para fechar com um pouco de humor e verdade, procrastinação é muito convincente. Ela sempre tem um argumento elegante com cara de maturidade. Agora não é o melhor momento para fazer isso. A questão é que o melhor momento misteriosamente nunca chega. Então, quando você ouvir um depois eu faço, tenta responder com uma pergunta bem simples. Depois quando exatamente? E já coloca na agenda. Isso já vai virar o seu primeiro passo. Ele é pequeno, mas já é o primeiro passo. E aproveita esse momento de ação e já encaminha esse episódio para alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Mas não deixa para depois não, manda já. Um forte abraço e até o próximo episódio.